Que a paz e o amor de Jesus estejam conosco e nos envolvam neste momento, envolvidos sempre pelo amor de Maria, nossa Mãe Santíssima. Elevemos o nosso pensamento até ela, ao nosso Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai Celeste, e nos sintamos abençoados por esse amor. Meu nome é Paulo e sou voluntário da Casa Espírita de Galarmon. Vamos fazer uma reflexão juntos sobre o preconceito. Muitas vezes o preconceito se encontra enraizado em nós e não temos essa percepção. Tomemos sempre como referência em nossas vidas o exemplo de Jesus, nosso maior guia e modelo a ser seguido por todos nós. Quando começamos a estudar o Evangelho, vemos inúmeras passagens de Jesus que não tinha preconceito contra ninguém. Um exemplo aqui está anotado por Lucas, no capítulo 19, versículo de 1 a 7. Quando nos fala que Jesus, tendo entrado em Jericó, ele passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu a uma figueira para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Vemos também Jesus, quando levaram na praça aquela mulher que havia sido surpreendida em adultério. Jesus, quando deixa lavar os seus pés por aquela mesma mulher adúltera, quando estava na casa de um fariseu. Jesus, quando vai fazer a sua refeição com os cobradores de impostos, o qual estava Levi, que veio a se chamar mais tarde de Mateus. Jesus, em sua ressurreição, quando aparece primeiro a Maria de Magdala, a mesma que foi surpreendida em adultério, e depois lhe enxugou os pés com os cabelos. Nós podemos identificar o exemplo de Jesus em todas essas passagens do Evangelho, como não tinha preconceito e não julgava as pessoas. Conseguia ver com os olhos do coração o que havia na intimidade de cada ser. O que vem a ser preconceito? A definição de preconceito no dicionário nos diz a seguinte significação: significa qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico,
sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência ou imposta pelo meio. Intolerância contra um grupo religioso, nacional ou racial. Essa é a definição que nós encontramos sobre preconceito no dicionário. Termos preconceitos é, pois, assimilar as coisas com o julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e também sofrimento, pois deterioram nossa visão da verdadeira vida. Qual seria, então, a nossa visão atual a respeito de sexo, de religião, velhice, nação, política e muitos outros? Será que a forma de vermos a tudo e a todos não estariam repleta de obstáculos formados pelos nossos conceitos pré-estabelecidos? Vemos uma fala de Albert Einstein, nascido em 1879 e desencarnado em 1955, sobre preconceito. Ele diz: triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. O filósofo Cornelius Castoriadis, professor da Universidade de Altos Estudos Políticos de Paris, encontramos em sua obra O Mundo Fragmentado algumas lições referentes ao preconceito. Diz ele: no imaginário social, ou seja, na nossa imaginação, os outros quase sempre foram instituídos como inferiores. Atribuir inferioridade ao outro é afirmar a verdade do próprio ego e excluir qualquer outra verdade. Não conseguimos olhar o outro como superior, porque a verdade do outro vai superar a nossa. Não podemos olhar o outro como igual, senão teremos que tratá-lo como igualdade. Continua dizendo também que o preconceito nasce como um estágio natural de um psiquismo em elaboração, ainda incapaz de constituir-se como si mesmo, sem excluir, desvalorizar ou odiar o outro. Ele coloca o preconceito como um estágio natural da nossa evolução. É abominável, também é inaceitável, mas faz parte da nossa evolução. Todos nós passamos pela escalada do preconceito. Vamos ver alguns aspectos dos preconceitos em geral. Preconceito do interesse econômico. Imposição da inferioridade por meio da riqueza e da força,
para tornar legítimo a exploração do outro. Preconceito cultural, assimilado na família, meio social, escola, também religião, etc., que se apresenta em nosso cotidiano para externar aspectos de inferioridade no outro. Nós nos afirmamos diminuindo o outro, que é chamado em nossos dias de bullying. E o preconceito enraizado está nas crenças íntimas, conscientes e subconscientes, que nutrem o ódio e também a rejeição do outro. Recapitulando, no preconceito econômico, vemos a inferioridade do outro para explorá-lo. No cultural, se torna natural, cotidiano, imperceptível aos nossos olhos. E no enraizado, fica enraizado em nosso mundo íntimo, que acaba se tornando tão forte, capaz até de odiar e rejeitar. Preconceito de raça. A fixação racista torna a face visível do outro suficiente para inferiorizá-lo, excluí-lo e atribuir-lhe uma essência má, que justifique o sentimento de ódio e o desejo de sua morte social. O verdadeiro racismo não se contenta com a conversão forçada do outro, tampouco aceita sua renúncia à condição imposta. Considera alguém inferior por pertencer a uma coletividade que não escolheu, ou por possuir características permanentes, irrenunciáveis e irrepreensíveis, como, por exemplo, a cor da pele. Não importa a posição social ou o cargo. O que predomina no racismo é a cor da pele. Preconceito de raça e reencarnação. Encontramos no Livro dos Médiuns, na página 474, o seguinte comentário de Kardec. Num país onde impera o preconceito da cor e a escravidão, está enraizada nos costumes. A ideia da reencarnação seria repelida por proclamar possibilidade de o senhor vir a ser escravo e, reciprocamente, o escravo a vir a ser senhor. E sobre o preconceito de gênero, encontramos na Revista Espírita de janeiro de 1866 o seguinte comentário de Kardec. A diferença entre o homem e a mulher é restrita à matéria e se aniquila com a morte do corpo. Depois de uma série de existências no mesmo sexo, o espírito conserva por muito tempo o caráter de homem ou de mulher que ficou impresso. Mudando de sexo, conserva os gostos, as inclinações do que acaba de deixar. Assim,
explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Encontramos também na obra de André Luiz, intitulada Ação e Reação, psicografia de Chico Xavier, que nos diz: quando a mulher abusa de suas qualidades e subjuga o homem, nesses abusos acaba por desequilibrar-se e precisa voltar a ocupar um corpo de um homem para se reequilibrar novamente. Na mesma condição, o homem, que também abusa de suas qualidades para subjugar uma mulher, nesses abusos, acaba por se desequilibrar e precisa voltar a ocupar um corpo de mulher para se reequilibrar novamente. Também encontramos no livro A Gênese a seguinte definição de Kardec: a reencarnação, fundada na mesma lei de fraternidade universal, da igualdade de direitos e da liberdade, fará desaparecer por lógica indiscutível os preconceitos de raça e de castas. Fará isso por meio da revelação de que o mesmo Espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Podemos concluir com tudo isso, com essa reflexão, que os nossos preconceitos são obstáculos ao nosso progresso espiritual. Graças a Deus e graças a Jesus.